Em qual dia da semana Jesus foi crucificado? A. Sexta-feira. B. Domingo. C. Quarta-feira. A resposta certa é sexta-feira. Aproximadamente, a que horas o sol escureceu sobre a terra? A. Meio-dia. B. 3 da tarde. C. 6 da manhã. A resposta certa é meio-dia. Por volta de que horas Jesus morreu na cruz? A. 3 da tarde. B. Meia-noite. C. 9 da manhã. A resposta certa é 3 da tarde. Quem pediu o corpo de Jesus para sepultá-lo? A. José de Arimateia. B. Nicodemos. C. Simão Pedro. A resposta certa é José de Arimateia. Onde Jesus foi sepultado? A. Em um túmulo novo. B. No jardim do Getsêmani. C. Na casa de Maria Madalena. A resposta certa é em um túmulo novo. Qual era a ocupação de José de Arimateia? A. Membro do Sinédrio. B. Pescador. C. Centurião romano. A resposta certa é membro do Sinédrio. Quem ajudou José de Arimateia no sepultamento de Jesus? A. Nicodemos. B. João. C. Tomé. A resposta certa é Nicodemos. Que tipo de tecido foi usado para envolver o corpo de Jesus? A. Linho. B. Lã. C. Seda. A resposta certa é linho. Qual era a localização do túmulo onde Jesus foi sepultado? A. Perto do local da crucificação. B. Em Jerusalém. C. Em Belém. A resposta certa é perto do local da crucificação. Quem removeu a pedra do túmulo? A. Um anjo. B. José de Arimateia. C. Nicodemos. A resposta certa é um anjo. Em qual dia da semana Jesus ressuscitou? A. Domingo. B. Sábado. C. Sexta. A resposta certa é domingo. Em que momento do dia as mulheres foram ao túmulo? A. Meio-dia. B. Início da manhã. C. Final da tarde. A resposta certa é início da manhã. Quem foi a primeira pessoa a chegar ao túmulo? A. Maria Madalena. B. Salomé. C. Joana. A resposta certa é Maria Madalena. Quantos anjos as mulheres viram no túmulo? A. 1. B. 2. C. 3. A resposta certa é 2. O que os anjos disseram às mulheres? A. Ele não está aqui. B. Ele ressuscitou. C. Ele voltará. A resposta certa é ele ressuscitou. Após a ressurreição, a quem Jesus apareceu primeiro? A. Maria Madalena. B. Pedro. C. João. A resposta certa é Maria Madalena. Qual sinal indicava que o túmulo estava vazio? A. A pedra removida. B. Tochas acesas. C. Flores no chão. A resposta certa é a pedra removida. Quem informou os discípulos sobre a ressurreição? A. As mulheres. B. José de Arimateia. C. Nicodemos. A resposta certa é as mulheres. Quantas vezes Jesus apareceu aos discípulos após a ressurreição, segundo os evangelhos? A. Nenhuma. B. Várias. C. Uma. A resposta certa é várias. Qual era a mensagem central da ressurreição? A. Vitória sobre a morte. B. Julgamento final. C. Fim do mundo. A resposta certa é vitória sobre a morte. Quem foi a primeira pessoa a ver Jesus após a ressurreição, de acordo com os evangelhos? A. Maria Madalena. B. Pedro. C. João. A resposta certa é Maria Madalena. Quais discípulos correram ao túmulo após ouvirem sobre a ressurreição? A. Pedro e João. B. Tiago e João. C. André e Filipe. A resposta certa é Pedro e João. Qual discípulo tocou nas feridas de Jesus para crer na ressurreição? A. Tomé. B. Pedro. C. João.
A resposta certa é Tomé. Quantos discípulos estavam presentes quando Jesus apareceu no cenáculo, sala superior, sem contar Tomé, na primeira aparição? A. 10. B. 11. C. 12. A resposta certa é 10. Em qual região Jesus apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez? A. Galileia. B. Jerusalém. C. Betânia. A resposta certa é Galileia. A quem Jesus apareceu no caminho de Emaús? A. 2 discípulos. B. Maria Madalena. C. Pedro e João. A resposta certa é 2 discípulos. Onde Jesus apareceu aos seus discípulos enquanto eles pescavam? A. Mar da Galileia. B. Rio Jordão. C. Mar Morto. A resposta certa é Mar da Galileia. Quem reconheceu Jesus ao partir o pão no caminho de Emaús? A. Cleopas. B. Tomé. C. Pedro. A resposta certa é Cleopas. A quem Jesus apareceu individualmente, causando uma mudança em sua vida e o comissionando a cuidar de suas ovelhas? A. Pedro. B. João. C. Tiago. A resposta certa é Pedro. Qual foi o último local conhecido onde Jesus apareceu aos seus discípulos antes de ascender ao céu? A. Betânia. B. Jerusalém. C. Galileia. A resposta certa é Betânia. Por quantos dias Jesus apareceu aos seus discípulos após a ressurreição? A. 30 dias. B. 40 dias. C. 50 dias. A resposta certa é 40 dias. O que Jesus comeu com os discípulos após a ressurreição para provar que não era um fantasma? A. Pão e vinho. B. Peixe assado. C. Frutas e mel. A resposta certa é peixe assado. Qual foi a principal comissão que Jesus deu aos seus discípulos após a ressurreição? A. Construir templos. B. Grande comissão. C. Escrever cartas. A resposta certa é grande comissão. O que Jesus explicou aos seus discípulos nas Escrituras após a ressurreição? A. Profecias sobre ele. B. Leis de Moisés. C. História de Davi. A resposta certa é profecias sobre ele. Em qual lugar Jesus caminhou com 2 discípulos, e eles não o reconheceram inicialmente? A. Jerusalém. B. Emaús. C. Belém. A resposta certa é Emaús. O que os discípulos deveriam fazer de acordo com a grande comissão? A. Ficar em Jerusalém. B. Ir e fazer discípulos. C. Construir igrejas. A resposta certa é ir e fazer discípulos. Para onde Jesus disse que seus discípulos deveriam ir pregar o Evangelho? A. Em todo o mundo. B. Apenas em Israel. C. Apenas em Roma. A resposta certa é em todo o mundo. Qual sacramento Jesus instruiu os discípulos a praticarem? A. Batismo. B. Confirmação. C. Penitência. A resposta certa é batismo. O que Jesus prometeu enviar aos seus discípulos após sua ascensão? A. Um anjo. B. O Espírito Santo. C. Um novo rei. A resposta certa é o Espírito Santo. De qual monte Jesus ascendeu ao céu? A. Monte Sinai. B. Monte das Oliveiras. C. Monte Sião. A resposta certa é Monte das Oliveiras. De qual local próximo Jesus ascendeu aos céus? A. Belém. B. Betânia. C. Jerusalém. A resposta certa é Betânia. A ascensão de Jesus ocorreu perto de qual monte? A. Monte Sinai. B. Monte das Oliveiras. C. Monte Moriá. A resposta certa é Monte das Oliveiras. Como Jesus ascendeu ao céu? A. Em um carro de fogo. B. Em uma pomba. C. Em uma nuvem. A resposta certa é em uma nuvem.
O que os anjos prometeram aos discípulos após a ascensão? A. Um novo templo. B. A volta de Jesus. C. Paz eterna. A resposta certa é: a volta de Jesus. Quantos discípulos testemunharam a ascensão de Jesus, aproximadamente? A. 11 discípulos. B. 70 discípulos. C. 500 discípulos. A resposta certa é: 11 discípulos. A ascensão de Jesus marcou o fim de qual período? A. Seu ministério terreno. B. O Velho Testamento. C. A criação do mundo. A resposta certa é: seu ministério terreno. Qual era a direção geral em que Jesus ascendeu? A. Para o leste. B. Para o céu. C. Para o deserto. A resposta certa é: para o céu. O relato da ascensão está presente em qual livro do Novo Testamento com mais detalhes? A. Apocalipse. B. Atos dos Apóstolos. C. Romanos. A resposta certa é: Atos dos Apóstolos. Após a ascensão, onde Jesus se sentou? A. À direita de Deus. B. Em um trono de ouro. C. Entre os anjos. A resposta certa é: à direita de Deus. Qual é o significado teológico primário da ascensão? A. A vitória sobre a morte. B. O início da Igreja. C. A demonstração do poder de Deus. A resposta certa é: a vitória sobre a morte.